Paz e graça a todos. Daqui é Fernando Luamba. 3 tipos de jejum. Hoje estarei falando de dimensões de jejum. 3 tipos de jejum. Aleluia. Se já gostaste desse assunto, deixa já o teu like, ativa o sininho das notificações, compartilha e se inscreva nesse canal porque tem muita coisa boa da parte de Deus. Glória a Deus. 3 tipos de jejum. Quais são os 3 tipos de jejum? Quais são as dimensões de jejum? Vamos ler um trecho das Escrituras. Isaías capítulo 58, no seu versículo de número 5 e 6, que diz assim: seria esse o jejum que eu escolheria, que eu escolhi, o dia em que o homem aflige a sua alma? Consiste porventura em inclinar o homem a cabeça como junco e em estender debaixo de si sacos cinza? Chamarias tu a esse jejum e dia aceitável ao Senhor? Acaso não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes ir livre os oprimidos e despedaces todo o jugo? Então, aqui nós temos o Senhor a dizer através do profeta Isaías: não adianta nós entrarmos em jejum e na verdade estarmos atados, estamos amarrados na iniquidade. Aleluia. Então é necessário que nós, antes de entrarmos no jejum, no programa de jejum, devemos nos certificar de que não temos ataduras de iniquidade ao nosso redor, na nossa vida. Glória a Deus. Primeiro tipo, então, de jejum que quero trazer a vós é o jejum do corpo. Os 3 tipos de jejum são jejum do corpo, jejum da alma e jejum do espírito. Antes de eu avançar, por gentileza, compartilha esta mensagem, ativa o sininho das notificações, deixa o teu like e se inscreva neste canal. Então vamos a isso. Jejum do corpo. Amados, jejum, ela disciplina o corpo, disciplina a alma e disciplina o espírito. Sim, disciplina o espírito porque tem jejum do espírito. Muitas das vezes nós só nos limitamos em fazer o jejum do corpo. Essa é a primeira dimensão do jejum. Jejum do corpo é quando nos abstemos de comida, de água. Simplesmente a maioria de nós nos limitamos a fazer esse tipo de jejum, não comer e beber. E nós não vamos além. Não fazemos o jejum da alma, nem o jejum do espírito. Mateus 4, Jesus no deserto, ele fez esses 3 tipos de jejum, do corpo, da alma e do espírito. Vamos a isso. Jejum do corpo. Jejum do corpo, conforme estava a falar há bem pouco tempo, é quando nos abstemos. Primeiro, o que é jejum? Jejum é privação ou abstenção de certos alimentos ou de alimentos na sua totalidade para nos dedicarmos ao Senhor. Isso é que é jejum. Agora, quando estamos a fazer o jejum do corpo, que é o jejum do corpo, é quando nos abstemos. Quando nos abstemos, nos privamos de alimentos e de bebida. Não estamos a comer, não estamos a beber. Essa é a primeira dimensão do jejum, que é o jejum do corpo. Na medida que você avança nesses 3 tipos, nas dimensões do jejum, ela se torna mais terrível. Ela se torna mais próxima da dimensão do espírito. Esse é o primeiro tipo de jejum, que é nos abstermos de comida, de água, porque comida e água, ela é a dimensão corporal, é a dimensão do corpo, é o corpo que necessita, que precisa de comida e água. Fazemos isso, estamos na primeira dimensão do jejum.
Glória a Deus, aleluia. Segundo tipo de jejum, segunda dimensão é o jejum da alma. O que é o jejum da alma? Jejum da alma é quando nós nos privamos, nos abstemos de ver certas coisas, de ouvir certas coisas, de fazer certas coisas. Por exemplo, por um determinado período de tempo, eu não vou ver televisão, eu não vou ouvir rádio, eu não vou não vou colocar o meu telemóvel diante dos meus olhos, não vou mexer no telemóvel, não vou mexer no computador, vou privar os meus olhos, os meus ouvidos de ouvir, ver, fazer certas coisas. Quando você está fazendo isso, você está a jejuar na dimensão da alma. E lembra-se, você não pode fazer o jejum da alma sem fazer o jejum do corpo, nem do espírito sem fazer o jejum da alma e do corpo. Então você faz os três faz os três em conjunto. No deserto Jesus fez os três em conjunto. Então você não vai ver televisão, não vai mexer no teu telefone, não vai ouvir rádio, na mesma você está a comer, está a beber, não estás a fazer nada. Então faz os três de uma só vez. Então este é o jejum da alma. É você se privar de ver as coisas do mundo, de ouvir as coisas do mundo, de fazer as coisas do mundo. Você fica lá sem nada, sem comer, sem beber, dimensão do corpo, sem ver televisão, sem telefone, sem redes sociais, sem ouvir rádio, sem jornal, sem internet. Você está lá. Essa é a dimensão, é o jejum da alma, que é muito difícil e dificilmente este tipo de jejum é feito por nós ou pelas pessoas. Nos limitamos simplesmente no jejum do corpo. Então este é o jejum da alma. Jejum do espírito, que é a terceira dimensão de jejum, terceiro tipo, jejum do espírito. Quando você faz o jejum do corpo, você começa a decolar, chega no jejum da alma e vai até no jejum do espírito. Jejum do espírito é o quê? É você estar somente com o Espírito Santo. É você não falar com as pessoas. É você não tirar um certo período de tempo, estar sozinho, somente com o Espírito Santo. É você se relacionar com o Espírito Santo. Aleluia. Esse é o terceiro nível de jejum. Somente você e o Espírito Santo, mais ninguém. Você se relacionar com Deus, se relacionar com o Espírito Santo, somente falar com o Espírito Santo, querer ouvir o Espírito Santo, querer sentir o Espírito Santo. O jejum do Espírito é mais potente quando você começa a juntar os três, jejum do corpo, da alma, você chega até nesse nível. Não adianta nada você não fazer o jejum do corpo, da alma e fazer o jejum do Espírito. Você até pode fazer, mas é mais potente quando você junta os três. Aleluia. Um pouco falando, os benefícios do jejum